No vídeo de hoje, uma reflexão embasada biblicamente. É possível a um verdadeiro cristão ser fiel a Cristo e ao mesmo tempo ser membro de uma sociedade dominada por homens e princípios anticristãos? Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A maçonaria é fruto de muita curiosidade e pesquisa há muitos séculos. Por isso, trouxe aqui no canal uma série com 9 vídeos falando sobre os demais assuntos maçônicos, princípios, fundamentos, ritos, cargos, graus, a maçonaria no Brasil e outros assuntos mais. O objetivo de trazer este assunto no canal é para que os inscritos no canal tenham um mínimo de base, de conhecimento do que se trata a maçonaria e, a partir daí, poder analisar, observar e tecer seus comentários sobre o assunto. Muita gente sabe muito pouco sobre a maçonaria e se a mesma pode andar junta com o Evangelho. Diante disso, o assunto de hoje vai mostrar para você a possibilidade ou não disso acontecer. Não vos ponhas em julgo desigual com os incrédulos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A maçonaria afirma ser uma instituição religiosa. Ela classifica o cristianismo como religião fanática. Ela não confessa Jesus Cristo como Salvador e Deus. Ela mutila a Bíblia quando faz citações da mesma. Para se tornar membro da maçonaria, o crente tem que desobedecer a Cristo. O caminho de salvação ensinado pela maçonaria não é Jesus Cristo. A maçonaria é uma grande força ecumênica e ecumenizante. Grandes homens de Deus testemunharam contra a maçonaria e a posição das igrejas batistas regulares do Brasil em relação à maçonaria. Citando a Enciclopédia Maçônica, afirmo sem nenhuma hesitação que a maçonaria é, em todo o sentido da palavra, exceto em uma, pelo menos filosófica, eminentemente uma instituição religiosa. Olhe os pontos de referência antigos, cerimônias sublimes, símbolos profundos e alegorias, todos apontando doutrina religiosa, ordenando observância religiosa e ensinando verdades religiosas. A maçonaria é uma religião e é impossível negar isto. O cristianismo é a única religião verdadeira e se provarmos que ela não está de acordo com o cristianismo, teremos provado que ela é uma religião falsa e diabólica. A Enciclopédia Maçônica, na página 619, diz: a religião da maçonaria não é o cristianismo. No Evangelho de João 10, versículos 7 ao 10, mostra o cristianismo como a única religião verdadeira e que todos os outros fundadores de religiões são ladrões e salteadores. A maçonaria classifica o cristianismo como religião fanática, enquanto gaba-se de sua própria universalidade. O Dr. Alva McClain faz a pertinente pergunta: pode um cristão pertencer ou sustentar uma religião que não seja o cristianismo? Ele responde citando Gálatas 1, versículos 8 e 9, dizendo que a maldição de Deus é contra qualquer religião que não seja o cristianismo. Ainda na Enciclopédia Maçônica, a religião da maçonaria não é fanática,
Ela admite homens de todas as crenças no seu meio hospitaleiro, não rejeitando nem aprovando nenhum por sua fé peculiar. Não é judaísmo nem cristianismo, página 619. Não se mete com crenças fanáticas ou doutrinas, mas ensina a verdade da religião fundamental, página 618. Se a maçonaria fosse simplesmente uma instituição religiosa, o judeu e o muçulmano, o brahmane e o budista não poderiam conscienciosamente participar de sua iluminação, mas a universalidade é a sua exaltação. Em seu altar, homens de todas as religiões podem ajoelhar-se. Na sua crença, discípulos de qualquer fé podem alistar-se. Página 439. Nestas citações, a maçonaria coloca-se acima do cristianismo e de todas as religiões como a única que tem a verdade universal. Além disso, coloca o cristianismo lado a lado com as outras religiões e Cristo lado a lado com o falso profeta, ou seja, com os falsos profetas que fundaram essas outras religiões. Isso é uma blasfêmia. Cristo é o Salvador universal, e o cristianismo é a verdade fundamental e eterna. A maçonaria não confessa Jesus Cristo como Salvador e Deus. Portanto, o Deus da maçonaria não é o Deus verdadeiro. Dr. Alva McClain afirma: a maçonaria tem um Deus. Você não pode ter uma religião sem um Deus. E este Deus tem um nome. Repetidas vezes, na enciclopédia maçônica, encontram-se as iniciais Gaoto. Este é o Deus que os maçons adoram no altar deles. Algumas vezes, outros nomes são aplicados a ele, mas, de acordo com Mackay, Gaotu é o nome técnico maçônico, página 310 da Enciclopédia Maçônica. 3 declarações sobre o Deus verdadeiro e seu Cristo. Primeira, há somente um Deus verdadeiro. Este único Deus verdadeiro existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, não há 3 deuses, há somente um Deus. Segunda declaração, este único Deus verdadeiro veio ao mundo em carne e não há outro Salvador além de Jesus Cristo. Terceira declaração, o único Deus não pode ser confessado, honrado, conhecido e adorado sem que isto seja por intermédio de Jesus Cristo. Se um homem recusa confessar e adorar a Jesus Cristo como Deus, ele está negando ao Deus verdadeiro e é um anticristo. A enciclopédia maçônica diz: não há nada nela, no caso maçonaria, para ofender um judeu. Página 619. O que ofende aos judeus, que por isto tem o cristianismo como blasfemo, é a sua declaração de que Jesus Cristo é o seu Salvador e Deus. Portanto, a maçonaria não confessa o Deus verdadeiro nem o seu divino Cristo. Por isto, podemos declarar, à luz da Bíblia, que ela nada mais é do que uma religião pagã e idólatra, não havendo lugar nela para um verdadeiro cristão. A maçonaria é uma religião idolátrica, sincretista e pagã. Jorge Buarque Lira, pastor presbiteriano, maçom, ele diz sobre o patrono da maçonaria. O santo que a maçonaria adotou como patrono é São João Esmoler, filho do rei de Chipre, digno por suas virtudes, também conhecido por São João de Jerusalém. Todas as cerimônias são iniciadas no nome de um santo qualquer, ferindo o mandamento de Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Princípio bíblico. Toda adoração e confissão a qualquer Deus além do Deus triuno é idolatria.
nos 3 primeiros graus maçons, tendo neles o seu germe e núcleo, exclui totalmente a pessoa de Cristo. Ritual de iniciação na maçonaria. Entra-se para uma dessas lojas mediante um rito de iniciação. Loja essa que possui no mínimo 7 membros: o venerável mestre, 2 vigilantes, o orador, o secretário, o companheiro e o aprendiz. O noviço, para tornar-se aprendiz, tem de submeter-se a certas provas e meditações, além de responder a certas perguntas e redigir um testamento. Depois, de olhos vendados, é admitido no templo. Presta juramento, recebe o avental e um par de luvas. Um ano depois, pode aspirar a ser eleito companheiro, depois de mestre e assim em diante. Toda reunião da maçonaria começa e termina com oração, só que nenhuma oração pode ser feita em nome de Jesus Cristo, e até as leituras bíblicas são feitas sem mencionar o nome de Cristo, para não melindrar membros de outras religiões não cristãs. O nome de Cristo é tirado não só dos 3 primeiros degraus, como só é permitido a cristãos se reunirem para falar de Cristo em lugar reservado, no mesmo pé de igualdade com os budistas, maometanos, espíritas, e isto após ter passado pelos 3 primeiros degraus. Isto vai de encontro à preeminência devida só a Cristo. Colossenses 1:18. A maçonaria mutila a Bíblia quando faz citação da mesma. Por exemplo, na Enciclopédia Maçônica, página 271, faz uma citação da primeira carta de Pedro 2:5 e diz assim: as passagens da Escritura aqui selecionadas são particularmente apropriadas para esses graus. As passagens feitas com indiferença, mas modificações necessárias só segundo o capítulo da primeira epístola de Pedro. Além de dizer que as passagens são citadas com indiferença, ainda fala claramente que foram feitas modificações necessárias. Que modificações foram feitas? Quando a citação feita por eles, percebemos claramente a ausência do nome de Jesus Cristo que está naquela passagem, mas que eles apagaram ou não colocaram. Acham que pode ir ao arquiteto do universo sem ser por Cristo. Para se tornar membro da maçonaria, o crente tem que desobedecer a Cristo. O juramento exigido pela maçonaria de ocultar e nunca revelar os segredos da maçonaria é condenado na Bíblia. Mateus 5, 34 e 35, Tiago 5 e 12. Os 3 ritos abaixo estão no livro Seitas e Heresias. O juramento do rito escocês. Eu, fulano de tal, juro e prometo de minha livre e espontânea vontade, sem constrangimento ou coação, sob minha honra e segundo os preceitos de minha religião, em presença do Supremo Arquiteto do Universo, que é Deus, e perante esta Assembleia de Maçons, solene e sinceramente, jamais revelar os mistérios, símbolos ou alegorias que me forem explicados e que forem confiados, senão a um maçom regular. Se eu faltar a este juramento, ainda mesmo com o medo da morte, desde o momento em que cometa tal crime, seja declarado infame, sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens. Amém, amém. O juramento do rito adoniramita. Neste rito, no momento em que o profano vai prestar o juramento, bebe o gole da taça sagrada. Juro guardar silêncio mais profundo sobre todas as provas a que for exposta minha coragem. Se eu for perjuro e trair meus deveres, consinto que a doçura desta bebida se converta em amargor e seu efeito salutar em mortal veneno. Juramento do rito francês. Juro e prometo sobre os estatutos gerais da ordem e sobre esta espada, símbolo de honra e etc., consinto, se eu vier a perjurar, que o pescoço me seja cortado, o coração e as entranhas arrancadas,
o meu corpo queimado, reduzido a cinzas, e minhas cinzas lançadas ao vento, e que minha memória fique em execração entre todos os maçons. O grande arquiteto do universo me ajude. A Enciclopédia Maçônica diz: a obrigação de todo maçom é obedecer ao mandato do mestre. Não Cristo, e sim o mestre da loja maçônica. Deus exige obediência irrestrita e exclusiva a Cristo. João 14, versículo 15, primeira carta a João 2 e 3, Atos 5 e 29. O rito de iniciação exige indiretamente que o crente renegue a sua fé. Se não, vejamos esta citação do jornal O Batista Regular. Iniciação do aprendiz. Após umas batidas regulares na porta do templo, diz o guarda do templo ao venerável mestre: profanamente batem à porta do templo, venerável mestre. Diz o venerável: verificai quem é o temerário que ousa interromper nossas meditações. Então o maçom que o acompanha, o experto, responde: suspendei vossa espada, irmão guarda do templo, pois ninguém ousaria entrar neste recinto sem vossa permissão. Desejoso de ver a luz, este profano vem humildemente buscá-la. Como poderia um crente se chamar a si mesmo de profano e sem luz, depois de ter encontrado a luz de Cristo? Isto implica numa apostasia e negação da fé. O caminho de salvação ensinado pela maçonaria não é Jesus Cristo. O caminho de salvação por obras ensinado pela maçonaria é representado por escada. Assim diz a Enciclopédia Maçônica. Esta escada é um símbolo de progresso. Seus 3 primeiros degraus, a fé, a esperança e a caridade, mostram-nos os meios como avançamos da terra para o céu, da morte para a vida, do mortal para o imortal. Portanto, o seu pé é colocado no andar térreo da loja maçônica, a qual é o tipo do mundo, e o seu cume, a loja, a qual é símbolo do céu, página 361. A fé, a esperança e a caridade da maçonaria não estão baseadas em Cristo, e sim em obras humanas que jamais poderiam purificar-nos. Efésios 2, versículos 8 e 9, Apocalipse 1, versículos 5 e 6. A maçonaria é uma grande força ecumênica e ecumenizante. O desenho do templo e das lojas são para representarem o templo de Salomão. Segundo eles, foi o unificador de todas as religiões. Nas lojas maçônicas cristãs haverá a Bíblia. Nas judaicas haverá o Velho Testamento. Nas maometanas haverá o Alcorão. Nas budistas, o Tripitaka e etc. O grande arquiteto do universo é a expressão mais ecumênica que pode existir. Afirmam que todas as religiões têm pontos em comum. Tanto Hermes, Zaratustra, Orfeu, Krishna, Moisés, Pitágoras, Platão, Cristo e Maomé, todos foram mensageiros da verdade única, e através de suas mensagens puderam dar um evangelho de união, de fraternidade, para que, amando o próximo, a alma se religue entre si e o Supremo. Este ecumenismo da maçonaria é semelhante ao que dará origem à grande igreja apóstata do fim dos tempos, chamada de a Grande Meretriz, Apocalipse 17, versículo 18. A ordem para maçons que se convertem é esta: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18 e 4. Grandes homens de Deus testemunharam contra a maçonaria. Não posso ver como um cristão, quanto mais um pastor, pode adentrar essas lojas maçônicas com incrédulos. Não há mal que resulte o bem. Você nunca irá reformar qualquer coisa através de um jugo desigual com os ímpios.
A maçonaria se originou com o diabo e terminará com o diabo. Charles Finney, evangelista e advogado, a maçonaria é uma verdadeira conspiração com a Igreja e o Estado. Não entendo como um crente inteligente e consagrado possa pertencer a uma sociedade secreta. É uma óbvia desobediência ao mandato específico de Deus em 2 Coríntios 6, versículos 14 ao 18. Toda maçonaria é anticristã. Seus próprios princípios são anticristãos. Maçonaria secreta. Cristianismo é aberto. Maçonaria é para poucos. Cristianismo é para todos. Maçonaria exige juramentos de sangue. Cristianismo diz: não jureis de modo nenhum. Maçonaria requer dinheiro e iniciação. Cristianismo requer arrependimento e fé. Mas de toda obra sacrilega, anticristã, blasfema da maçonaria, nada é mais asqueroso e horripilante do que os chamados graus cristãos. Só posso encarar a alegação da maçonaria de ter mais luz do que a própria luz de Jesus como uma ofensa muito grande à pessoa de Jesus Cristo, senão uma blasfêmia. Em primeiro lugar, viu uma igreja inteiramente arruinada em sua espiritualidade e em seu eficiente serviço cristão, porque o seu conselho se compunha principalmente de maçons e de homens pertencentes a outras ordens secretas. Em segundo lugar, vi crentes, as dezenas, tornarem-se mundanos e abandonarem a igreja quando começaram a frequentar regularmente as reuniões da loja. Aqui vemos o resultado de tentar seguir a dois senhores. O crente não pode servir a Cristo e a uma instituição onde Cristo não é o Senhor absoluto. A posição das igrejas batistas regulares do Brasil em relação à maçonaria. Proposta aprovada na sua 12ª Assembleia, levando em conta, entre outros, os seguintes itens: que o ingresso e a permanência na maçonaria são contrários ao ensino bíblico de separação, que a prática de compromisso com a maçonaria é incoerente com o modo de vida do cristão, que exige na maçonaria um forte elemento de religião, que a busca de luz na maçonaria é uma contradição com o estudante da Bíblia, que para a maçonaria a verdadeira irmandade está em sua comunidade e que todos que estão fora de suas fileiras são chamados de profanos. A comissão faz a seguinte proposta: 1. Que seja reafirmada a posição da associação contrária à maçonaria e outras sociedades secretas. Que sejam exigidos das igrejas que vierem pedir filiação documentos mostrando a sua posição contrária às sociedades secretas. Que seja solicitado das igrejas afiliadas o referido documento, dando-se, no entanto, um prazo de 2 anos, reduzido de 5 para 2 por uma emenda. Que faça um apelo com base no amor cristão aos crentes filiados à maçonaria, para que, por amor a Cristo e ao trabalho de Deus que nos foi confiado, afastem-se de tal sociedade. Que fique esclarecido às igrejas e aos obreiros da igreja que, depois de 2 anos, referido no item 3, caso não tenham ainda aceito os princípios seguidos por nossa associação com respeito ao assunto em pauta, se excluam a si mesmos para evitar maiores problemas no momento. Que as igrejas sejam aconselhadas pela associação no sentido de que, na escolha dos seus pastores, tomem cuidado no sentido de sondarem a posição do obreiro acerca do assunto. O que ficou aqui registrado é suficiente para nos deixar indesculpáveis. Primeiro, é nosso dever estar preparados a responder com mansidão à razão da nossa fé, especialmente àqueles que a contradizem. 1 de Pedro 13:15. 2. Muitos se deixarão enganar pelo brilho reluzente do falso anjo de luz, comandante dos falsos ministros de justiça, fundadores e seguidores de falsas religiões. 2 de Coríntios 11, de 13 a 14. Muitos estão na dúvida se a maçonaria é ou não um lugar para cristãos. Acredito que este estudo
ajudá-los a sair da dúvida. É o nosso desejo e oração, Judas 22 e 23. Depois do exposto, temos certeza que ficamos livres do sangue de todo aquele que se tornar cúmplice dos pecados da maçonaria e participante dos seus flagelos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para assistir os outros 8 vídeos sobre a série Maçonaria. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.